Sabe o que eu tava pensando? O que um técnico de vôlei, tipo aquele que grita na beira da quadra, Sim, por energia. exato, o que ele tem a ver com, sei lá, a paciência e o silêncio que a gente precisa para investir no mercado financeiro? Parece que são mundos completamente opostos, né? Totalmente opostos. Mas, para nossa análise de hoje, a gente vai ver que a conexão é surpreendentemente forte. Com certeza. A gente mergulhou em materiais sobre a filosofia do Bernardinho, que é um dos maiores técnicos da história, sem dúvida nenhuma, Um gigante. e cruzamos isso com textos sobre estratégias de investimento de longo prazo. A ideia é entender como essa mentalidade de pódio olímpico pode ajudar a construir um futuro financeiro mais tranquilo. Focando em empresas sólidas e no poder dos dividendos, né? Aquele efeito bola de neve. Isso. E o ponto de partida que eu achei fascinante, e acho que pouca gente sabe, é que antes de ser o Bernardinho do vôlei, ele foi o Bernardo Rezende, economista. É verdade. Trabalhou num banco de investimentos. É uma cultura de alta performance e de busca incessante por resultado. Ele não abandonou essa mentalidade quando foi para a quadra, ele adaptou. E a lição para quem investe já começa aí, né? Começa aí. Não é um hobby. Exige a mesma seriedade e, principalmente, autocrítica. É curioso, porque no mercado a gente tende a olhar só o resultado final, né? O percentual de lucro, quanto o patrimônio cresceu. Sim, o placar. Mas ele vira essa lógica de cabeça para baixo com aquele mantra famoso dele. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Que é totalmente contraintuitivo. Muito? Porque a vitória no mercado, a riqueza, ela é uma consequência de um processo, sabe? A tal da preparação. Exato. A preparação, nesse caso, é o hábito mensal de aportar, de estudar as empresas, de não se desesperar com notícia de jornal. A maioria quer o pódio, mas não quer acordar cedo para treinar, né? Pois é, e investir a longo prazo é exatamente isso. É um treino diário, metódico e, vamos ser honestos, às vezes é bem entediante. Mas essa ideia de se preparar é ótima na teoria. Só que na prática, quando o mercado está caindo 20%, o celular não para de apitar com notícia ruim? Ah, o pânico. O pânico. A vontade que dá é de vender tudo e fugir, não de se preparar. Como é que a filosofia dele ajuda nisso? Esse é o ponto central. Ele tem um outro conceito que se encaixa perfeitamente aqui. A relação dos campeões com o desconforto. Gosto disso. Ele diz que o vencedor não é quem evita o desconforto, mas quem aprende a se sentir confortável nele. Nossa, E a volatilidade do mercado é o desconforto. a crise é o desconforto. Exatamente. Tentar evitar isso é impossível. A estratégia, então, é treinar a mente para aguentar esses momentos. As fontes de finanças comportamentais são unânimes. Que? A paciência, ou a falta dela, é o que mais tira dinheiro do bolso das pessoas, muito mais do que a crise em si. E tem uma história dele que ilustra isso de um jeito genial. Dizem que logo depois do time dele ganhar um campeonato mundial, todo mundo esperava uma folga. Uma comemoração, claro. E no primeiro treino seguinte, ele aumentou a carga, aumentou o treino. Imagino a cara do time. Ficaram furiosos. Mas a mensagem era clara: o sucesso de ontem não garante nada amanhã. O prêmio pela vitória é mais trabalho. E essa é a metáfora perfeita para o reinvestimento de dividendos. Total. O que é o dividendo? É o prêmio que uma boa empresa te paga por ser sócio dela, certo? A maioria das pessoas pensa, ótimo, vou pegar esse dinheiro e gastar. A comemoração. É a comemoração. O investidor com a mentalidade de campeão pensa como Bernardinho. Ótimo, vou pegar esse prêmio e comprar mais ações, fortalecer meu time para o próximo campeonato. É usar o sucesso para construir mais sucesso. Um ciclo virtuoso. Perfeito. Essa ideia da mentalidade é a base de tudo, então. Mas me fez pensar, como isso se traduz na hora de fato, escolher onde colocar o dinheiro? Na prática, né? Como se escolhe os jogadores para esse time de investimentos? Porque o próprio Bernardinho diz que nem todo craque serve para o time dele. Ótima pergunta. E a resposta está em outra frase dele. O nome na frente da camisa é mais importante do que o nome atrás. O coletivo. O coletivo. O time é a estrela. Trazendo para o nosso mundo, a sua carteira de investimentos é o time. O nome do jogador, a ação X ou Y, é menos importante que a força do conjunto. O que nos leva diretamente para o conceito de diversificação. Exatamente. Não se aposta tudo num único craque. Certo. E como seria um time montado com essa filosofia?
Um time focado não em lances geniais e arriscados, mas em consistência, em defesa sólida. Então, uma das estratégias que as fontes discutem, e que se encaixa como uma luva nisso, é o chamado método BEST. BEST, já ouvi falar, mas vamos detalhar, é um acrônimo, né? Isso, um acrônimo, que ajuda a pensar nesses jogadores mais confiáveis, sabe? Os perenes que formam a espinha dorsal da economia. Ok, vamos lá. O que significa cada letra? O B é de bancos. Quer a economia esteja crescendo ou em crise, o sistema financeiro continua sendo essencial. Certo. O E é do setor elétrico. Pense bem, mesmo no pior cenário, as pessoas não deixam de acender a luz ou ligar a geladeira. É uma receita muito previsível. Com contratos longos, reajustes pela inflação. Isso. Os dois S's são para saneamento e seguridade. Saneamento é parecido com elétrico. Serviço essencial, contratos de décadas. E seguridade. Seguridade é o pilar que dá proteção e estabilidade para o sistema. E, por fim, o T é de telecomunicações. Hoje, internet e celular não são luxo, né? De jeito nenhum. É um gasto básico, como água e luz. Exato. Entendi. É quase como escalar um time de futebol. Você não coloca só atacantes. É a melhor analogia. Esses setores seriam os zagueiros e os volantes. Talvez não façam o gol da vitória espetacular. Mas são eles que garantem que o time não perca o jogo por uma falha boba. Nunca tinha pensado por esse ângulo. É construir uma base sólida para atravessar os jogos difíceis, as crises, sem que o patrimônio seja destruído. Exatamente. Depois, com essa base, dá até para ter um ou dois atacantes mais arrojados. Mas o coração do time é a resiliência. Isso me lembra de outra história dele. Um erro que ele mesmo admitiu. Ele contratou uma jogadora americana que era um fenômeno. Sei dessa história. Estatísticas incríveis, mas totalmente individualista. Não passava bola, não se encaixava no esquema tático. Um desastre. Foi um desastre. Ele teve que dispensá-la. É uma lição dura sobre como a peça individual, por melhor que seja, pode estragar o coletivo. E essa é a armadilha da ação da moda. Total. Todo dia surge uma. Uma empresa de tecnologia que promete revolucionar o mundo, uma cripto que vai deixar todo mundo milionário. No papel, os números parecem incríveis como os da jogadora. Mas ela se encaixa na sua estratégia de longo prazo, de dividendo, de estabilidade? Ou é só uma aposta que pode desestabilizar o time todo? Pois é. A lição é buscar empresas com cultura e fundamentos que combinem com a sua filosofia de ser sócio, não de ser um especulador. O que nos leva para a estratégia conhecida como buy and hold, né? A ideia é de comprar e segurar. Ser sócio de verdade. Acompanhar os resultados da empresa como se fosse sua. Sim, e o interessante é que o buy and hold não significa comprar e esquecer, né? Assim como o Bernardinho acompanha o desempenho de cada jogador, Certo. quem investe deve acompanhar os fundamentos. O time não é estático. Mas a filosofia é não girar a carteira a cada notícia. É ter paciência com as escolhas que foram feitas. Ok, então já temos a mentalidade de preparação e a estratégia para montar o time. Mas aí vem a parte talvez mais difícil, o jogo longo. A execução disso por 10, 20, 30 anos. A disciplina. Qual é o regime de treino que faz essa engrenagem toda funcionar e crescer? O treino se baseia em 3 pilares, que as fontes sobre buy and hold sempre repetem: aportes constantes, tempo e diversificação. A gente já falou da diversificação com o método BEST, os aportes são o treino diário. E o tempo? Bem, o tempo é o fator mágico que faz tudo se multiplicar. É aqui que entra o famoso efeito bola de neve. Que no fundo é só um nome mais poético para os juros compostos, certo? Exatamente. Mas a imagem da bola de neve é perfeita. Você começa com uma bolinha pequena, seu primeiro investimento. Uhum. Conforme você a rola morro abaixo, ela vai pegando mais neve. No início, o crescimento é lento, quase imperceptível. Mas quanto maior ela fica, mais neve ela acumula a cada volta. E os dividendos? O reinvestimento dos dividendos é o que joga mais neve no caminho da bola. Cada dividendo que você usa para comprar mais ações aumenta o tamanho da sua bola. E na próxima vez,
Os juros e os novos dividendos vão ser calculados sobre uma base maior. É a versão financeira daquela frase, não come marshmallow agora. É difícil resistir, mas a recompensa depois é muito maior. Isso com dados de décadas. No longo prazo, as ações superam outros ativos, mas essa conta só fecha de forma espetacular quando se considera o reinvestimento dos proventos. Sem isso, a bola de neve anda muito mais devagar. Exato. Começar cedo, mesmo com pouco, tem impacto exponencial lá na frente por causa desse efeito. O tempo é o seu maior aliado. E para manter essa bola rolando por décadas sem se assustar e parar no meio do caminho, a gente volta para o ponto inicial de tudo. A disciplina. Sempre ela. Bernardinho conta que fez uma dinâmica com um grupo de líderes e perguntou quais eram seus pontos fracos. Quase todos responderam: falta de disciplina e falta de resiliência. Se nem líderes treinados se sentem seguros nisso, imagina o resto. É a batalha interna. Totalmente. Investir, no fim das contas, é muito mais um jogo psicológico do que matemático. A matemática é simples. O difícil é controlar o medo e a ganância. E a disciplina é a arma contra isso. É a sua principal arma contra os vieses comportamentais que nos sabotam. A procrastinação, achar que mês que vem eu começo, sabe? Ou a aversão à perda, que é a dor de ver o patrimônio cair, e o impulso de vender tudo no fundo do poço. Que é o pior momento possível. Pior? Bernardinho tem uma analogia que parece boba, mas é muito poderosa. A de arrumar a cama. Que ficou famosa com a Almirante Americana, né? Isso. Ele diz que a disciplina é um músculo que se treina. Começa com pequenas vitórias. Arrumar a cama, fazer o aporte mensal religiosamente, não importa o valor. Construir o hábito. É. Cumprir a primeira tarefa do dia te dá um impulso para a segunda, e assim por diante. E tem outra história da vida dele que funciona como um mantra para os momentos de crise. Quando ele, jovem, decidiu sair do Brasil para jogar na Itália, o pai dele deu um único conselho. Qual? Só volta quando der certo. Pense na força disso. Nossa. É um antídoto contra a vontade de desistir na primeira dificuldade. Para quem investe, significa: você fez um plano de longo prazo, então siga o plano. Não o abandone na primeira crise. A crise faz parte do dar certo. Certo. Acho que conseguimos conectar todos os pontos. A mensagem final que fica, então, é que investir é um esporte de resistência, não de velocidade. E que é fundamental ter um plano, ter disciplina e deixar o tempo ser o principal jogador do seu time. Perfeito. O foco não é ganhar uma única partida, mas sim vencer o longo campeonato de uma vida financeira com mais segurança E mais liberdade, né? e mais liberdade. Para fechar, eu queria deixar um pensamento que veio de outra história que o Bernardinho contou sobre liderança pelo exemplo. Mamba. Na preparação da seleção americana de basquete para as Olimpíadas, o Kobe Bryant, a maior estrela do time, começou a treinar sozinho no ginásio às 5 da manhã. Uau. No dia seguinte, alguns jogadores viram e foram também. No terceiro dia, o time inteiro estava lá. Ele não precisou dar uma ordem, não precisou falar nada, ele apenas deu o exemplo. Que poderoso isso. E a provocação que fica é: que exemplo financeiro estamos dando para nós mesmos? Se o nosso eu do futuro, aquele que vai precisar desses recursos, pudesse observar nossos hábitos financeiros hoje, ele se sentiria inspirado pela disciplina e pela preparação? Ou veria alguém que está sempre adiando o treino, deixando a construção de um futuro mais seguro para um amanhã que talvez nunca chegue?